Olá, boa noite. Voltamos aqui com o capítulo 2, que precisou ser dividido, porque é um capítulo muito longo, um capítulo que traz a fisiologia da manifestação, então ele é muito técnico na neurociência e a gente vai aqui tentando desvendar da forma mais fácil, né, possível, espero. Então ele retoma no final, no metade para o fim do capítulo 2, ele vai trazer novamente aquelas redes, né? Que existe um conjunto de redes no cérebro e cada uma desempenha um papel na cognição. A gente passou por elas rapidamente e agora a gente vai, então, passar uma por uma, porque é importante isso para entender a manifestação, né? A gente tem, então, 4 redes importantes na manifestação que interferem na cognição. É a rede de modo padrão, a rede de saliência, a rede de atenção e a rede de... Tem uma que eu sempre esqueço, que é a rede de... Rede executiva central. É que ela é mais difícil mesmo de nome. Então, a gente vai começar então falando da rede modo padrão. A rede modo padrão, ela também é chamada de rede frontoparietal. Eu vou deixando esses nomes porque pode ser que exista alguém muito mais entendido de fisiologia do que eu, e então é importante. Essa rede de modo padrão é a mais estudada no cérebro e ela responde por atividade de foco interno. Quando a gente está, por exemplo, divagando, quando a gente está recordando. E essa rede, ela tem um papel muito importante, que é a possibilidade da gente se autorreferenciar. É a gente poder analisar nós mesmos. Isso significa, por exemplo, que eu posso olhar para mim e achar que eu estou indo por um caminho certo, que eu não estou indo, que eu estou indo por um caminho errado, que eu não devia ter feito isso, que eu poderia fazer aquilo. E nesse conjunto de autorreferência que a gente tem essa capacidade como humano de fazer, existe também os julgamentos, né? Que são os nosso conjunto de valores que estão contidos, então, para a gente fazer referência a nós mesmos, mas também para julgar as outras pessoas. E essa rede de modo padrão, ela vai ser super importante para a gente compreender as emoções e os pensamentos dos outros. Então, lembra que eu sempre falo aqui que a empatia é um critério muito importante, talvez o mais, para a gente medir saúde mental? Porque a pessoa que vai se colocar no lugar do outro, ela tem que fazer a autorreferência, tem que saber que o outro tem a referência dele e poder fazer um acordo entre os dois, sair da dela para poder entender o do outro. Ou seja, é elaborado, né, cognitivamente falando. E essa rede de modo padrão, ela vai ser importante na hora da gente fazer a nossa prática de manifestação. Primeiro, para focar, para a nossa mente não ficar vagando, que seriam as nossas distrações, né? Para a gente não se identificar com os pensamentos vêm, a gente deixa eles embora. E também para a gente poder imaginar o futuro. Quando a gente está imaginando o que a gente quer, a nossa intenção, a gente está se colocando para frente, né? Está podendo criar a capacidade criativa da mente, que é a nossa imaginação. Então, essa é a rede de modo padrão, que representa isso cognitivamente no cérebro. Tem a outra que é a rede de saliência, que é um sistema cognitivo que o cérebro usa para determinar o que é importante. Então ele dá um dado muito interessante, que o cérebro é bombardeado por um número espetacular, de 6 a 10 milhões de pedaços de informações por segundo. E a gente só consegue processar 50. De 6 a 10 milhões por segundo, a gente só consegue processar por segundo 50. E o que significa processar? É aquilo que cognitivamente a gente vai usar. E os outros 99,99%?
né? Ele vai ficar, essas informações todas, que é a grandíssima maioria, a gente fica com menos de 1% de processamento, ela vai ficar numa camada subconsciente. E é nessa camada subconsciente que o nosso cérebro, então, ele vai armazenar de uma forma que ela não vai estar em termos cognitivos, ela vai estar em termos que a gente não pode apanhar pela cognição, né? Toda vez que a gente falar cognição, é a forma como a gente apreende a realidade. Então vamos pensar, se a gente só processa menos de 1%, a gente apreende menos de 1% da realidade, e os outros 99,9% vão para esse estágio subconsciente, ou seja, imagina um iceberg, e aí a pontinha do iceberg é aquilo que a gente tem consciência. A grande montanha por debaixo da terra é a camada, então, subconsciente. Então, essa é uma boa analogia. Então, olha só, a gente processa muito pouco, a gente apreende muito pouco do que chega até a gente. Por isso também que ele diz que a disfunção nessa rede de saliência ocorre quando a nossa atenção é desviada à força, sem a nossa direção consciente, como ocorre com os pensamentos compulsivos. Então, quer coisa mais... a gente parece que perdeu a ingerência sobre os nossos pensamentos quando a gente está... assim, a gente é levado pelos pensamentos compulsivos. A sensação que dá é que a gente não vai conseguir, né? Que a gente não tem domínio. E pra gente, então... conseguir acessar essa rede de saliência, que é muito importante, a gente vai tentar provocar, ou seja, dar uma mãozinha ali para o cérebro para dizer para ele poder saber o que é importante. Então a gente provoca a saliência para o cérebro, é mais ou menos como diz, isso daqui é importante, hein? Então quando a gente está fazendo a prática da manifestação, é isso que acontece, a gente faz todo o processo de imaginação, de atenção plena, de prospectar aquilo que a gente quer, de se vincular com aquilo profundamente, e isso vai criar redes de saliência no cérebro, para ele depois ficar apontando para a gente tudo aquilo que se refere de alguma forma àquilo que a gente deseja na nossa intenção. Como temos então uma capacidade limitada, bota limitada nisso, né? Para processar as informações, meditar visualizando a realidade que queremos manifestar, então ensina o nosso cérebro que essas experiências são importantes. O subconsciente, então, torna-se preparado para trazer essas experiências para a realidade. É como se a gente fosse trilhando um caminho, né? E isso vai deixando as suas saliências, as suas marcas. Ele conta também que a gente tem um mecanismo que tem um nome que ele traz, chamado de cegueira desatencional. Então a gente está falando de rede de saliência e a gente tem a cegueira desatencional. A cegueira desatencional a gente costuma ver só um aspecto do todo. Então ele dá um exemplo de um jogo, tem um vídeo desse que eu tenho, se vocês quiserem eu posso deixar para vocês, que tem um grupo jogando basquete e é pedido pra gente que tá vendo o vídeo para contar atencionalmente quantos lances são feitos na rede, no total. Então a gente fecha o foco da nossa atenção ali e fica contando, porque a gente quer acertar. Aí no final ele diz, né, se você falou tantos lances, você acertou. Quando a gente mal está comemorando, vem a seguinte questão, mas você viu o gorila passando no meio do jogo? Então tem um homem que se fantasia de gorila, ele passa no meio dos jogadores enquanto a gente está contando, embora seja uma coisa super bizarra, a gente não vê. Então a gente é acometido por essa cegueira desatencional. E essa cegueira desatencional, ela também ocorre quando a gente está muito ocupado.
quando a gente está muito estressado, quando a gente está correndo sem parar, a gente vê só uma fração também da realidade, por causa da nossa distração, né? Basicamente é isso. Aí tem a rede de atenção, que determina se devemos ou não permitir que a nossa atenção seja distraída de uma tarefa específica. Existe a rede de atenção dorsal, que influencia a área visual do cérebro, e existe a rede de atenção ventral, que influencia o lado direito do cérebro, que responde quando os estímulos comportamentais relevantes ocorrem inesperadamente. A gente vai ter a rede executiva central. Essa rede executiva tem esse nome, mas ele também dá o exemplo que é o próprio CEO mesmo, que dá as ordens e toma as decisões, e o resto da organização segue, né? E essa rede executiva central mantém e manipula as informações na memória, e elas mostram ativação durante atividades cognitiva e emocionalmente desafiadoras. Então, uma característica do CEO, por exemplo, é a resolução de problemas. É também quando alguma coisa acontece desafiando aquela organização, ele encontra formas também de solucionar aquele problema. Às vezes tem que ser rápido, às vezes inclui decisões de risco, e isso é tão interessante que muita gente não tem isso bem desenvolvido, muito pouco desenvolvido. Por exemplo, escolha é uma coisa bem executiva, central, né? Porque muita gente não toma decisão. A vida vai acontecendo e a vida vai decidindo pela pessoa, porque a pessoa não consegue, né, ser prático. Então, quando funciona adequadamente, essa rede executiva central é quando a gente consegue ter praticidade para resolver as coisas, tomar decisões sábias e adequadas. A pessoa lúcida, né? A pessoa aterrada também, estável, né? Quando funciona adequadamente, ela é comparada a um adulto estável e com o pé no chão. Na prática da manifestação, essa rede executiva central, ela vai ser muito importante por causa da estabilidade psicológica e emocional, para a gente incorporar a nossa intenção no subconsciente, porque essa parte de incorporar a intenção, ela tem muito a ver com a nossa capacidade de viver aquilo de verdade, né? Como se estivesse acontecendo naquele momento. Requer um estado emocional calmo, ao mesmo tempo uma vontade forte e firme. Como as redes trabalham em conjunto, né? Essas redes, então, a rede de saliência, a rede de atenção, a rede executiva central e tem sempre uma que eu esqueço, e a rede de modo padrão. Como é que elas funcionam? Porque o cérebro, ele trabalha muito de forma cooperativa, então não adianta uma funcionar e a outra não funcionar, então a gente vai ver esse funcionamento conjunto, né? Para ter potência na manifestação, que é o que a gente quer aprender com o James Dutt nesse livro, a gente tem que usar as quatro. A rede de atenção e a rede de saliência, elas vão ser importantes para a gente trabalhar a nossa intenção, né? A gente ter o estímulo de determinar o que a gente realmente quer manifestar. Então, a gente vai precisar da rede de saliência e a rede de atenção. A rede executiva central, ela vai permitir a concentração e o direcionamento do nosso pensamento. A gente tem que criar a realidade imaginativamente, né? E a rede de modo padrão é o guardião do nosso subconsciente,
e sob estresse pode se tornar reativo. Então ninguém quer ser reativo, porque reativo não tem liberdade, porque não tem escolha. A gente é tomado, né? A incorporação da atenção na manifestação, que é a meditação que a gente vai ter várias aqui no decorrer desse livro, deve ser feita em um local seguro para maximizar justamente o controle cognitivo, botar toda a energia cognitiva nossa para imaginar, mas também a gente ter um estado de relaxamento que permite o bom funcionamento dessas redes conjuntas todas, tá? E sem interrupção, a gente vai precisar de atenção para isso, né? Uma outra coisa que ele vai falar é da zona verde. O que é a zona verde, né? Ele vai falar aqui da característica específica do humano, que diferente dos répteis e dos peixes, que nascem praticamente autossustentáveis, independentes, os mamíferos, de forma geral, eles precisam de proteção e afeto durante um período, para depois eles irem se independizando. Com o humano, isso é muito pior. A gente precisa de muito tempo sendo cuidado. Se não tiver alguém cuidando, né, da nossa alimentação, cuidando do nosso... de tudo, né? A gente nasce completamente inábil para fazer qualquer coisa, né? Até andar, por exemplo, é 1 ano, olha só. E depois que andou, não tem juízo nenhum para andar e começar a fazer as coisas. Isso tudo demora, né? Então coloca aí que o humano precisa de alguém cuidando dele para ele minimamente sobreviver até os 5 anos. É muito tempo. E com isso, fez-se necessário que a gente desenvolvesse características fisiológicas para facilitar a aproximação e o vínculo, porque sem vínculo a gente não sobrevive, é simples assim. Então a gente nasce com essa predisposição da natureza humana, por uma questão da espécie humana que precisa disso, do vínculo, da aproximação, da ligação, do contato. Isso se deu graças a uma evolução do ser humano em relação aos homens das cavernas, né? Porque a gente teve que desenvolver o sistema parasimpático que a gente acabou de ver. E no sistema parasimpático são os caminhos fisiológicos para a nossa capacidade de compaixão. Então, o sistema parasimpático, ele nos dá essa capacidade de perceber o outro, de tentar entender o outro, de buscar compreender o modo como pensa, sente e age o outro ser humano. E a gente poder, então, nessa conjunção, nessa aproximação com o outro humano, a gente conseguir ter êxito. E a gente só vai ter êxito quanto mais êxito a gente quanto mais empático a gente for, mais chances a gente vai ter de desenvolver uma aproximação positiva, funcional. Então, a zona verde quer dizer que essa é a base dela. É tanto a empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, quanto a compaixão, que é a preocupação empática, é você poder agir quando o outro estiver precisando na direção dele para aliviar o sofrimento dele. Se a gente tivesse que colocar empatia e compaixão em níveis, a empatia está no nível, a compaixão é mais elaborada, porque ela sabe o que fazer para aliviar o sofrimento do outro. Então essa é a zona verde do bem-estar. Quando estamos calmos, focados, tudo que a gente treina na meditação, né? Capaz de cuidar um dos outros com responsabilidade, a gente está na zona verde. E o que acontece, né? A zona verde, ela também é um estado em que a nossa consciência pode ser chamada de forma eficaz para visualizar e perseguir os objetivos. Então, é importante a gente, essa zona verde para o nosso objetivo aqui da meditação, da manifestação.
né? A zona verde, uma vez que a gente consegue, né, tá calmo, tá focado, tá conectado com o outro, tá empático, portanto, quando a gente está na zona verde, a gente ganha saúde geral. A gente libera hormônios benéficos, como a ocitocina, que vai interferir no nosso sistema imunológico, a gente fica, né, mais imune. E ajuda na aprendizagem, na criatividade e otimiza a experiência humana. Ou seja, todos queremos estar na zona verde e sermos saudáveis de cuca e de corpo, né? Aí ele vai entrar num outro tema, que é um tema que ele deu o nome de vibração. E ele vai começar falando, né, que vibração é um tipo de conceito que está no senso comum. A gente costuma no senso comum falar, eu estou vibrando boas energias para você, fulano tem uma vibração ruim. É meio que vibração a gente entende como uma coisa que a gente não entende muito bem o que é, mas que faz parte de uma espécie assim de intuição, de algo que a gente sente muito mais do que a gente consegue interpretar cognitivamente, digamos assim, através dos pensamentos, né? E a vibração ele vai definir, né? E ele vai definir primeiramente a partir de um conceito da física, que todas as coisas no universo estão em constante movimento, inclusive aquelas que a gente acha que não. E uma descoberta reveladora da física quântica é a coerência quântica. E aí ele vai explicar agora, dentro do conceito de vibração, o que é coerência. Nada pode ser considerado separado, sozinho. Além de estar em constante movimento, cada parte afeta o todo e todas as outras partes se afetam mutuamente. Então, essa afetação geral, digamos assim, vai ressoar, né? Então, o que acontece em mim ressoa no outro, e o que acontece num grupo ressoa. E essas redes, então, vibratórias, elas vão acontecendo baseadas nesse conceito de coerência da física quântica, que ele, inclusive, dá alguns exemplos, que eu vi em um outro capítulo, mas que, por exemplo, assim, quando as freiras no convento, elas convivem juntos, elas estão muito próximas e começam a então entrar numa coerência, elas acabam menstruando todas no mesmo período, né? Então encontra-se uma coerência, porque a vibração delas entra em coerência e elas acabam manifestando, inclusive fisiologicamente, a menstruação no mesmo período. Aí ele dá outros exemplos também, mas os seres humanos, eles são compostos por numerosas redes dinâmicas e interligadas de estruturas e processos biológicos que funcionam então de forma coerente. E a maioria de nós, ele dá uma provocada, vai saber o que é estar no estado coerente. É quando a gente sente que está num estado completamente harmonioso, onde os nossos corações, mente e corpo está tudo alinhado. Eu imaginei assim, aquele sentimento de totalidade, um sentimento de integralidade, um sentimento de estar fazendo a coisa certa no lugar certo, um sentimento de perfeita comunhão, eu comigo, eu com todo. E essa ligação que a gente sente com o nosso eu mais profundo, ela também se estende às outras pessoas e muitas vezes à própria Terra, ao universo. E aí ele vai estar falando de um lugar, como cientista, que não é um lugar esotérico, né? Esse estado de ligação interno e externo é considerado, então, um estado coerente de ser. Coerência implica correlação, ligação e consistência.
Também é usada para descrever o grau de sincronicidade entre diferentes sistemas oscilantes. A nível local, cerebral, ele que é um neurocientista e um neurocirurgião, ele vai dizer que a gente pode ver no funcionamento do cérebro, do ponto de vista da vibração, como é que isso acontece. Várias frequências são detectadas no cérebro, dependendo da atividade. As mais comuns dessas frequências são a frequência gama, beta, alfa, teta e delta. E a frequência gama são as ondas cerebrais mais compridas e oscilantes, entre 25 e 100 Hz, relacionadas a atividades cerebrais de grande escala, como foco, atenção, aprendizagem, resolução de problema e processamento da informação. Então, quando a gente está em gama, a gente está trabalhando com a nossa razão, com o nosso cognitivo, com o nosso esforço reflexivo para processar as informações. Então, essa é a gama. As ondas betas, que oscilam entre 12 e 30 Hz, ela ocorre numa vigília consciente, ou seja, eu tô num estado de atenção, de alerta, mas eu tô muito concentrado, eu tô com muito foco. E então essa de estar com muito foco é a onda beta. A onda alfa, a frequência é entre 8 e 12 Hz, quando o cérebro está em estado inativo. Quando a gente está ali de boa na lagoa, a gente não quer dar esforço nenhum para o cérebro processar nada, a gente só quer ficar como se a gente, nada em particular, a gente está contemplando uma paisagem, não está fazendo esforço reflexivo nenhum, aí a gente está em ondas teta. E as ondas, a gente está em onda alfa, quando a gente não está concentrado em nada em particular. E as ondas teta, que é de 4 a 8 Hz, é durante o sono leve, é durante a meditação. Na meditação, então, a gente está em ondas teta. E as ondas delta é quando a gente está em um sono profundo, sem sonho, porque o sonho altera, né? Para a especialidade do autor, que é neurocientista e neurocirurgião, a sincronização neural, então, dessas ondas todas, dessas diferentes frequências, se harmonizam entre si, permitindo comunicação suave entre os neurônios, grupos de neurônios, redes cerebrais de grande escala. Então, a gente precisa estar com essas frequências todas muito bem trabalhadas para a gente poder ter os nossos neurônios funcionando a todo vapor, entregando para a gente tudo que a gente quer, né? Quando a comunicação é fragmentada, o cérebro, ou seja, não é sincronizada, o cérebro não consegue produzir coerência. Ele só consegue produzir coerência quando tem sincronicidade neural. Então, quando essa comunicação é fragmentada, a gente não consegue permitir a incorporação da informação, nem torná-la saliente no nosso subconsciente. A vibração mais significativa do ser humano, portanto, não é a produzida no cérebro, e sim no coração. Isso eu já sabia, porque eu já tive que estudar sobre isso por causa da meditação. A vibração mais significativa, portanto, é a que ocorre na nossa vibração cardíaca, né? O campo eletromagnético cardíaco, ele é 60 vezes maior, medidos em eletrocardiograma, 60 vezes maior do que a amplitude das ondas cerebrais medidos em eletroencefalograma. Então, a gente tem um marcador de coerência muito mais efetivo no campo cardíaco das ondas vibracionais do que
no cérebro. E a variabilidade entre cada batimento do coração, a variabilidade entre cada batimento do coração é o mais importante marcador de bem-estar. Então é a variabilidade cardíaca que é o fator mais determinante de que uma pessoa está funcionando no padrão bem-estar. E ele fala assim, para diferenciar a variabilidade, né, da frequência cardíaca. Então, duas pessoas podem ter a mesma frequência cardíaca, 60 batimentos por minuto, mas a energia vibracional dessas mesmas pessoas vai ser completamente diferente, produzindo efeitos, portanto, muito diferentes também. Uma pessoa estressada estimula o sistema nervoso simpático, que por sua vez diminui o tônus vagal. Lembrando que o sistema nervoso simpático é o sistema nosso primitivo, luta, fuga e bloqueio. Quando uma pessoa está calma, atenta, relaxada, conectada com os outros, a sua variabilidade cardíaca aumenta. A variabilidade. Porque estimula o sistema nervoso parasimpático, que é aquele responsável pela cognição, pela ligação, pela nossa conexão com os outros, pela empatia, e isso aumenta o tônus vagal. Quando o nosso sistema nervoso parasimpático, então, é estimulado, a nossa fisiologia funciona totalmente melhor. Aí a gente libera os hormônios de felicidade, a ocitocina, a serotonina, todas as inas aí maravilhosas, reduz a pressão arterial, diminui a frequência cardíaca, libera os hormônios do estresse, também cura os hormônios do estresse e as proteínas inflamatórias. Então, olha só quanta coisa, né, que finalmente a meditação ela implica, a gente poder trabalhar tudo isso, sistema nervoso parasimpático, que é justamente quando a gente está em estado de calma, de concentração e de conexão. Então, e uma vez trabalhando isso e desenvolvendo isso através da meditação, que é uma atividade assim totalmente privilegiada para desenvolver esse sistema nervoso parasimpático, a gente vai ter não só um ganho de bem-estar psicológico, mas a gente vai ter o bem-estar fisiológico. Imagina, pressão arterial, corrente sanguínea, liberação de hormônios para a gente também ficar legal, frequência cardíaca, tudo melhora, diminui, né? Quando um grupo de pessoas estão criando essa coerência, então, de vínculo, de sistema nervoso parasimpático, quando elas se unem, o efeito se torna mais poderoso ainda, porque um ressoa no outro e aquilo fica potente. Sabe aquela velha história de que orar em grupo é mais potente? E realmente, eu tenho experiência também de orar em grupo, sim, mas de meditar em grupo. Quando está um grupo meditando, essa vibração e essa frequência é uma coisa impressionante. O acesso da gente na prática é uma coisa muito maior. É maravilhoso. É impactante. Então, a gente vai chegando aqui ao final, dizendo que quando o ritmo cardíaco é coerente, pode haver um impacto nas redes cerebrais. Então, o ritmo cardíaco impacta as redes cerebrais que tendem a se sincronizar. É tudo sistema, né? Tudo é cooperativo, né? Nosso organismo realmente ele funciona de forma colaborativa total, né? E ele vai dizer que o sistema cardíaco, então, impacta o sistema das redes cerebrais de uma forma maior do que o contrário. As redes cerebrais também impactam, mas não é a mesma coisa, né? Então, o coração aí é o que vai dar pra gente, assim, o maior indicador de que a gente está num estado
de relaxamento, focado, com o nosso sistema nervoso parasimpático maravilhoso. Então é isso aí, a gente termina aqui esse capítulo 2. Já deixei a prática do capítulo 2 no YouTube, vocês podem ir lá dar uma olhada, justamente uma prática que vai buscar nos ensinar a conquistar a nossa calma, que é o primeiro passo para a gente entrar na meditação da manifestação. E a gente segue daqui a pouco o capítulo 3, aí a gente já vai entrar numa prática de manifestação, que daqui uma semana aproximadamente eu trago aqui para vocês, tá? E eu peço para quem não se inscreveu no meu canal do YouTube, olha gente, cada rede funciona diferente. No Instagram eu tenho as pessoas que eu conheço, mas eu só posso botar frações, né, flashes do que a gente vê no YouTube, que dá para botar os vídeos grandes, mais aprofundados, né? Então, para ver essa aula toda, essa leitura comentada toda, eu peço pro pessoal do Instagram e do Facebook também participar do YouTube, que tem lá um monte de gente maravilhosa que eu não conheço pessoalmente, mas o pessoal do YouTube é participativo, interessado, chega também fazendo a coerência com a gente, fazendo a conexão. Eu me surpreendeu muito o trabalho no YouTube, que era um lugar que eu quase não ia e hoje é uma parte importante, muito importante do meu trabalho. Então eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida deixe nos comentários, tá gente? Porque é através dos comentários de vocês que eu vou saber se tá dando para entender, se tá tudo ok, tá? Então, ótima noite e namastê.